Salve, salve galera! Estamos nós aqui de novo, mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Eu, Salgueirão, grande parceiro de jornada. Esperamos que vocês fiquem conosco esses próximos minutos aqui e tenham o mesmo prazer, a mesma diversão que nós vamos tentar passar para vocês, não é, Salgueirão? Mais uma vez estamos juntos. Bom, mais uma vez o Várzea se apresentando aqui para levar um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de comportamento humano, um pouquinho do que é o meio corporativo. E a gente quer falar sobre dois gols importantes que nós vamos aproveitar esses dois gols para ilustrar um pouco de como funcionam essas questões do comportamento, da concentração, da resiliência, do entrosamento, Trabalho em equipe, da técnica e o quanto que a gente pode usar isso na nossa vida, né? Tanto no meio corporativo, profissional, como na nossa vida pessoal. Vamos falar do primeiro, o gol do Yuri Alberto, né? Eu consigo enxergar nessa jogada, de cara, sim, uma capacidade deles estarem muito alinhados, muito entrosados. Eles se falam pelo olhar, né? Logicamente, pelos treinos constantes, faz com que esse entrosamento vá se afinando. Então eu percebo que quando o Garro bate, dá aquela cavadinha, você observa que ele olha para o Memphis, o próprio né? vídeo mostra isso. Mostra, né? Mostra. Aquele olhar, aquela direção de olhar. Sabe o que ele está fazendo. É quase intuitivo, né? É quase uma coisa telepática, vamos dizer assim, né? Você percebe uma coisa telepática. Ó, eu vou meter a bola aí para você. E ele já se desloca em condição, né? Não impedimento. Isso. Mata essa bola e o que ele faria, na sua visão, o que qualquer jogador faria na hora que ele pega essa bola no peito? Chutaria pro gol. Dava uma pancada. Mata e vou pro gol. O cara foi de uma parceria. parceria. Se bater no goleiro, se entrar, se bater na trave, se for lá por cima, dane-se, eu faria isso. E a gente percebe que não, né? Ele pega, levanta a cabeça, o Yuri com certeza percebeu que ele ia tocar nele, e o gol foi um gol assim simples. Né? Um gol que a gente não chamaria bonito. O gol em si não é bonito, né? A finalização foi simples. Isso, a finalização seria simplérrima. Quer dizer, o cara, você cabeceou sem goleiro. Não teve nem aquela imagem do goleiro tentando saltar, que dá um efeito, né? O goleiro saltando e não pegando é que dá a beleza do gol. O goleiro não saiu nem na foto. Não saiu na foto, é aquele gol feio. Mas quando você vê a plasticidade da jornada. Isso. Então eu queria que a gente falasse um pouco juntos aqui sobre a plasticidade da jogada, o entrosamento, a capacidade de se comunicar de forma quase que intuitiva ou telepática, vamos falar assim. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, não, aí é incrível você que está aqui com a gente, como um gol como esse pode trazer tantas nuances e tantas oportunidades para aprendizado e observação. Se eu ficar só no âmbito do futebol, vamos começar pelo futebol, a gente que joga, tem uma coisa que a gente fala muito nas nossas resenhas, que é justamente essa integração, é aquela assim, não, eu lancei a bola para o ponto esquerda sem olhar. Por que eu faço isso? Porque eu já sei que o cara tá lá. E a gente não treina, obviamente. Primeiro, pela nossa idade, se treinar não joga. O treino é no jogo. E segundo, que não é a nossa profissão é outra. Então a gente adora quando você está jogando num time com caras que você já joga há algum tempo, que você pode fazer exatamente isso. Estou pressionado ali na volância, no meio campo, nem olho, já abro para a direita que eu sei que o lateral está lá. Ou já jogo um 3 dedos para a ponta esquerda, que eu sei que o outro parceiro está lá para receber. O que a gente viu nesse gol, na minha opinião, foi uma analogia disso da várzea. Quer dizer, aquela coisa que cara, ali, diferentemente, é a profissão deles, eles ganham para isso, treinam todo dia. Se essa jogada especificamente foi treinada, eu não sei, mas o que você falou é certo. Eles jogaram por música ali. Tenho a sensação que se eles tivessem de olho fechado, teriam feito a mesma jogada, tamanha plasticidade. E aqui nos remonta, além de tudo isso, ainda no futebol, algo que nós falamos já em outros episódios aqui, que é aquela questão da resiliência, da parceria, da jornada. O gol, a conclusão do gol, a cabeçada de Yuri Alberto, uma criança faria aquele gol. Então não é ali que está a jogada, mas a jornada de quando a bola começou no Garro, da visibilidade que o Garro teve para o Memphis, da parceria que o Memphis teve. Você vê, o Memphis ficou, isso é típico de europeu, eu diria na média, óbvio que tem as exceções, na média
os jogadores brasileiros, numa jogada dessa, iriam para o gol. O europeu, o americano, tem mais essa visão da assistência. Tanto que você vai para o basquete, por exemplo, uma das medidas do basquete é assistência. No futebol brasileiro, pouco se fala de assistência. Recentemente se falou. E claramente o Memphis ficou muito mais feliz de ter dado assistência para o Yuri Alberto num gol desse do que de ter feito o gol, que ele poderia ter tentado, feito o gol para sempre. Então a jornada nesse processo é muito importante. E aí, antes de falar do próximo gol, transportando esse gol para o mundo corporativo, eu começo pela jornada. Quando você faz uma apresentação bem-sucedida, quando você fecha os resultados de um mês, quando você atinge uma meta de vendas, quando você faz uma campanha de marketing de sucesso, quando a tua fábrica tem o recorde de dias sem lesão ou sem acidente, quando a quebra da tua produção é mínima, são todos motivos de comemoração, não são? Tudo que eu falei aqui, quase que dá para comparar com um gol no futebol. E eu estou falando aqui só do quê? Do resultado final, da última milha, como a gente fala, né? The last mile. Agora, tem uma jornada por trás disso. Para ter um bom relatório, para ter uma boa apresentação, para ter uma boa campanha de marketing, sucessivamente, alguém atrás, uma equipe atrás trabalhou. E quando você chega no sucesso, posso apostar com vocês, eu vivo fazendo aposta com vocês, né? Então vai mais uma aqui, que é a integração da equipe por trás de um resultado de sucesso, na minha modo de ver, é um dos principais componentes do sucesso. Que foi o que a gente viu nesse gol do Corinthians. Uma tremenda integração de equipe que culminou com um gol. Os sucessos que eu mencionei agora aqui no mundo corporativo, também uma boa equipe por trás, um bom entrosamento. Aquele analista que jogou a informação para o gerente que já matou no peito e já saiu para o slide, que já foi falar com o diretor e foi sucesso. Isso é uma jogada bacana no mundo corporativo. Então, e aqui não preciso falar para vocês, acho que é óbvio, mas eu vou ressaltar. Trabalhar numa equipe unida, integrada e entrosada é mais gostoso ou é pior do que trabalhar com alguém que você sabe que vai te passar a perna, que se puder te dar um número errado para te prejudicar, ele dá. Qual dos dois universos é mais legal? Qual dos dois universos pode dar mais sucesso? O integrado. Essa pergunta é interessante. Não é? O integrado, o entrosado, o de equipe unida. Então, o futebol, aqui estamos nós de novo, falando de atividades que no futebol e no mundo corporativo têm semelhança e são análogas. Essa pergunta é interessante porque a gente vê nas empresas e vê num jogo, numa partida de futebol, o quanto essa relação humana ela tem uma importância, um peso e uma influência muito grande no resultado. Né? Então, as relações de um time entrosado, a relação de parceria, né? Eu poderia, nesse gol, o Memphis poderia pegar, eu quero me consagrar, a bola chegou para mim, eu já vou ainda entrar driblar o batendo. goleiro, dar um rolinho para fazer o gol. Ou dar um chutão e ver o que acontece. Não. Nessa hora ele vê um melhor colocado. Então, esse entrosamento. Numa empresa, a gente vai ver muito isso, né? Vai ver, assim, aquelas pessoas mais egocêntricas, que querem chamar a atenção sempre para elas, elas querem puxar o saco, às vezes, do chefe, do gerente, do patrão, para mostrar serviço. E digo mais, esse tipo de gente é aquela que vai te passar uma bola quadrada. Porque ela... De propósito. Ela te sabota, né? Para te sabotar. E no futebol a gente vê isso, né? Aquele jogador que ele evita dar o passe para você que está numa posição melhor, para você não se consagrar. A gente sabe que tem isso. É muito triste, mas infelizmente é uma verdade. A gente nota, aqueles que têm mais experiência numa partida de futebol, você percebe, o cara vê o nego bem colocado e não passa. Prefere virar a bola para o outro lado, você fala, tem coisa aí, não é possível, não é normal. A gente vê isso no mundo corporativo, né, Wilson? Tanto no futebol como no mundo corporativo, como às vezes numa família, né? Pois é. Isso triste, acontece né? às vezes em família. Muito triste, né? Mas é verdade. Aquela coisa da competição, da sabotagem. A inveja não quer que o outro dê certo, que o outro tenha sucesso. Não, peraí. Se ele tem sucesso, eu fico obscurecido, né? Então a gente vai ver isso no esporte, vai ver isso lá dentro de uma empresa e a gente que atua em empresas, a gente vê muito acontecer esses fatos, né? Então, o quanto a gente pode usar uma imagem dessa, de um gol, que
acabou virando uma pintura, né? Pois é. Dá para fazer um quadro, Dá. né? Você pegar aquele momento em que a triangulação acontece, é um quadro. Você pode pintar um quadro com essa triangulação, esse movimento. Sem dúvida. E não é porque é do Corinthians, não. Não, todo esse entrosamento, tanto é que tem alguns vídeos que montaram como se fosse uma sinfonia mesmo, né? Não, foi muito. E em câmera lenta, emblemático. Então, é uma coisa bonita de ver. E a gente gosta de usar essa imagem não só porque, futebolisticamente falando, ou em termos de clube, a gente gostou. Ela é simbólica, né? É simbólica, mas a gente quer aproveitar para enxergar nisso uma metáfora de vida mesmo, né? Agora, para a gente não ficar com a imagem de clubista, porque a gente Não parecer bairrista. Barrista, clubista, estou torcendo para o Corinthians, então ele joga só a imagem do Corinthians. Não, vamos colocar uma outra imagem agora, que é uma imagem contra o Corinthians. Para quem não sabe, o que vocês vão ver agora é contra nós, tá? Só para vocês terem certeza que aqui não tem clubismo, não. Que é do Atlético Mineiro, em 23, contra o Corinthians. E é uma jogada em que o time do Atlético dá 51 passes e o time do Corinthians não consegue pegar na bola até sair o gol contra o Corinthians. A gente fazendo um paralelo da nossa vida, quantas vezes a gente fica tão preocupado em atingir logo o resultado? Por exemplo, a gente joga futebol, quantas vezes a gente está ansioso em fazer o gol? É raro a gente fazer isso. Eu quero fazer o gol. Nós temos idade para fazer isso. Sim. Mas é raro a gente fazer isso. A gente é vertical, a gente quer ir para cima. Vertical. A gente toca 5, 6 vezes e acha que vai entrar na área dos caras. E que tem um lado positivo em ser vertical e não ficar só jogando de lado, tá? A gente sabe disso. Mas fazendo o paralelo da nossa vida, do que a gente quer alcançar, dos nossos propósitos de vida, ou na empresa, uma empresa que precisa atingir o resultado. Então se preocupa tanto com o resultado que acaba tendo um comportamento muito imediatista, né? Então perde a bola rápido porque quer resolver logo o jogo. Então vamos falar um pouco disso, aproveitando esse gol contra o nosso time, mas foi um gol muito bonito. Parecido até, a finalização foi até semelhante, parece que foi um replay, não é verdade? Mas se você vê o conjunto da obra, o entrosamento, a paciência, até chegar ao objetivo final, que é o gol, pô, isso é uma aula. Eu acho que é uma aula, sim, vou até mais longe. Como você bem disse agora, os últimos toques que eles fizeram foram muito parecidos com o do primeiro gol. Então eu vou tentar comentar, para não falar a mesma coisa que eu já falei, né, do caso do gol do Corinthians, vou tentar pegar desse penúltimo toque, antes da bola entrar na área, para trás. E ali, como você bem disse, é uma qualidade que eu acho que é do ser humano. Não é de um executivo, não é de um jogador de bola, não é de um pai de família, mas é de um ser humano, que é a resiliência e a paciência. A gente já falou aqui em outros episódios, eu falo muitas vezes isso para os meus mentorados. Coincidentemente, hoje de manhã eu tive uma conversa sobre esse assunto, falando sobre o que a gente chama de ansiedade. Eu acho que a ansiedade, e eu não quero entrar na tua área, olha o perigo, gente, o homem é psicólogo, eu vou falar de ansiedade aqui, olha como eu sou abusado. Mas a ansiedade eu acho que é o mal do século, eu acho que ela faz mal para as pessoas, e a gente já falou aqui em outros episódios, como é que você administra a ansiedade? Se planejando em primeiro lugar. Se você souber aonde você quer chegar e quando você quer chegar, desde que sejam metas realistas, você de uma certa forma administra a tua ansiedade. E o que eu vi nesse gol do Atlético foi uma administração de ansiedade fantástica. Ninguém ali teve pressa de chutar para o gol, de enfiar a bola para frente, de dar o passe do século. A gente que joga bola, a gente cansa de ver jogadores que, em vez de dar um toque para o colega que está do lado, ele prefere dar aquele lançamento lindo, maravilhoso, botar o cara na cara do gol, fazer... Cada 10 erra 9. Para quem fazer mais fácil, eu posso fazer mais difícil. Quando tocar do lado é tão mais simples, tocar do lado, cada 10 você acerta 9. Dá o lançamento do século, cada 10 você erra 9. Entretanto, o lançamento do século tem um componente de ansiedade dentro dele. O cara está com pressa de chegar no gol. O cara quer fazer o gol mais depressa. O cara quer chegar... E foi isso que o Atlético ali mostrou. Uma gestão de ansiedade, uma paciência invejável, que muito poucos de nós, seres humanos, temos. Então, dessa jornada do gol do Atlético, o que eu tiro, o que eu levo de lição, é essa capacidade de administrar a ansiedade. Essa paciência que muitas vezes, na nossa vida pessoal,
na família, no trabalho, nós não temos. Então você pressiona, por exemplo, uma determinada equipe por um resultado. Não vou entrar no mérito de área aqui. Produção, marketing, finanças, não interessa. Será que a pressão é a melhor maneira de você obter o melhor resultado? O que você espera da tua equipe? Agilidade e rapidez ou assertividade e clareza e transparência? Eu acho que na nossa jornada de trabalho tem momentos que você precisa mais de um, tem momentos que você precisa mais do outro. Agora, se você tiver a opção e se você souber administrar a tua ansiedade, consequentemente a pressão, você aumenta muito a chance de sucesso. E essa jogada, para mim, ela representa muito isso. Pô, 51 toques. Gente, quantas vezes... a última vez que eu vi foi em time do Guardiola na Europa, talvez o Manchester City, talvez o Barcelona, tic-tac que é o famoso do tic-tac, Barcelona. mas não é normal. Por mais que as equipes treinem, o jogador que está lá dentro, que tem que tomar aquela decisão, o que eu faço com a bola em microsegundo, se ele tiver a chance de dar o passe do século, ele prefere. Então, Porque sabe sai que é na foto. interessante isso que você está falando? A gente vai ter que estar sempre medindo a dose certa, né? Porque quando a gente fala assim, olha, toma cuidado com a ansiedade, é óbvio que a gente está falando da ansiedade quando ela passa dos Quando limites. ela é negativa, E claro. que ela te trava, ela te paralisa ou faz você fazer de qualquer jeito, né? Mas também a gente sabe que a passividade em excesso, por exemplo, vamos supor um time que ele fica o tempo todo jogando de lado e para trás, E não de vai lado para e não pra vai trás, pro de gol. lado e para trás. Não vai pro gol. Não tem a verticalidade ou um pouco da ansiedade, né? Isso. Um pouco da ansiedade, que muitas vezes acontece, por exemplo, do que faz uma metida de bola mais longa. Você pega lá o Garro, no caso, É mais longa a bola dele. desse primeiro gol que a gente comentou, pô, é um momento diferente. Se ele não tiver ali aquele ímpeto de falar, pô, eu vou meter essa bola lá, várias vezes vai dar errado. Como Mas deu? a hora que dá Ele certo, errou muito passe. Sim, mas a hora que acerta, É o gol do século. resolve e num passe, né? Porque às vezes a jogada está aqui num lado do campo, está encruado, a coisa não sai dali, e aí ele vê na outra lateral lá um cara livre, a hora que ele dá essa virada de jogo, desafoga, né? Então, ele pode errar o passe. Clareia. Pô, errou, puta, arrumou um contra-ataque. Isso que eu ia falar, vira um contra-ataque. Olha, Então, olha como é tênue a linha que muito, divide, muito. né? Então, como é que a gente lida com essa ansiedade? No sentido de não ser uma coisa que te paralisa ou faz você errar, fazer de qualquer jeito, ou você dá a dose certa. Rapaz, É tão tênue, né? tem uma frase muito sábia que eu uso bastante nas minhas mentorias e que é pública, todo mundo conhece, eu não estou inventando a roda aqui, que ela diz o seguinte: a diferença do remédio e do veneno é a dose. Se você tomar um remédio, mas em grande quantidade, você pode morrer. Se você tomar um veneno pouquinho, talvez você fique vivo. Então, eu acho que isso se aplica para a administração da ansiedade. Eu acho que, se é que existe, né, o que a gente chama de ansiedade sadia ou da ambição sadia. A ambição também, ela é um sentimento que a gente fala sobre ambição, a nossa primeira reação, o cara é ambicioso, o cara vai me passar a perna. Não, uma ambição bem dosada, uma ambição saudável é justa, ela é legal. Ela vai te levar em algum lugar. Assim como uma ansiedade. 0 de ansiedade também não é bom. Assim como 100 de ansiedade também não é bom. Qual é a medida certa? Pô, é difícil. Cada um tem que medir a sua. A sua pessoal, da sua equipe, da sua empresa. Tanto é que em relação ao que você falou, da ambição, né? Muitas pessoas acabam ficando travadas em conquistar coisas melhores, porque ela teve lá uma formação, muitas vezes até sabotadora, que fala assim, olha, o ambicioso, Deus não gosta, né? Não vai entrar no reino dos céus, tal. Eu sempre procuro discernir o que seria a ambição, que é positiva, saudável, que é de conquistar, de evoluir, a própria vida te inspira a evoluir, isso é uma ambição, e quando passa do ponto que a gente chamaria de ganância, né? Então acho que a gente divide aí para entender. Dentro de uma partida de futebol, a gente vai ter isso aí, né? Claro. O atacante que ambiciona fazer o gol, muita gente fala assim, não adianta, atacante ele vai finalizar. Não vai passar. É raro que ele vai olhar, quer fazer gol porque ele tem sede de gol e tal. Então, isso aí
muitas vezes é necessário ele ter essa série de gols, senão ele não acredita. Claro. Né? O atacante tem que acreditar. O outro já não tem essa mesma ambição, mas o outro também não faz tanto gol. É interessante quando a gente vê que esse entrosamento... Cadencia mais o jogo, o cara cadencia mais o jogo. Não é que ele não tem ambição, ele cadencia mais o jogo. É um modelo diferente. Mas, de novo, eu acho que você falou a palavra-chave, que é a dosagem. Tudo na vida, eu pessoalmente tenho uma máxima comigo, que eu sempre carrego, que eu digo, tudo que é exagerado não faz bem. O exagero não é bom para ninguém, desde remédio até torcer, até o fanatismo, até a ambição exagerada, a ansiedade exagerada. Tudo que você conseguir dosar na vida. E o grande segredo, num campo de... Eu diria que assim, a grande diferença dessa ambição, ansiedade de um jogador dentro de um campo versus uma pessoa no mundo executivo é que o jogador tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. Quando ele está com a bola no pé, e aí é inerente e inevitável, de novo vou entrar na sua área. E o risco de errar é maior, né? É maior, mas aí prevalece a índole do cara. Se ele é mais ambicioso, se ele é mais audacioso, se ele é mais ansioso, ele toma decisões dessa natureza, naquele milésimo de segundo. Se ele é um cara que cadencia mais o jogo, toca mais para o lado, então ele administra melhor. E ó, eu acho que provavelmente, dada a nossa vivência de futebol, a personalidade do jogador dentro do campo é igual a dele fora do campo. Eu tenho algumas raras exceções que eu conheci na vida, que o cara fora do campo era um doce de pessoa, um gentleman para se conversar, entrava no campo, se transformava no animal, dava pontapé, brigava, era expulso toda hora. Esses são os bipolares. Aí o bipolar precisa ser tratado. Mas em condições normais, nós não podemos ser duas pessoas. Se eu for um cara gentil, simpático, educado, fora do campo, provavelmente eu vou ter um comportamento semelhante dentro do campo, guardadas as exceções, que eu acho que são mais exceções do que regra. Então, o que eu digo é isso. O cara que está dentro do campo e toma aquela decisão em milésimo de segundo, ele toma a decisão que o seu coração manda. Que o momento dele... Que é o momento dele permite. E que tende a ser parecida com a característica dele fora do campo. Seja ele ansioso, seja ele tranquilo, seja ele ambicioso, seja ele menos ambicioso. Então, os jogadores são reflexos das suas personalidades. Essa é a minha... Assim como os trabalhadores. Sim, são seres humanos. Todos nós. Então vamos pensar assim, quando a gente fala de ambição ou impulso ou ansiedade, né? No futebol, a gente vai ver aquele jogador que ele arrisca um chute de longe. Se ele erra, ou se o goleiro pega, ou se ele não acerta o gol, né? Todo mundo vai cair de pau em cima dele. Porque ele chutou de longe, aí não tinha que chutar. E se essa bola entra lá na gaveta e o chute foi de longe? Muitas vezes entra. Quer dizer, quantas a gente não viu no futebol, e a gente que joga já ouviu isso aí, eu já consegui fazer gol de longe, que alguém fala, puta, eu ia te xingar, mas você me calou a boca. Eu transformei um xingamento no gol. Eu ia te xingar, mas a bola entrou, eu tive que ficar quieto. E não sei se numa empresa a gente vai ver uma situação assim, eu ia te xingar, puta, mas o cara conseguiu o resultado. Então a gente está falando em resultado. Fazendo novamente o paralelo com esse gol do Atlético contra o Corinthians, se o objetivo deles era o resultado e eles têm pressa do resultado, podia ser que não acontecesse. Provavelmente certo? não. Eles tiveram a paciência, a resiliência, calma, volta o jogo, começa tudo de novo. E a gente percebe que aí o resultado aconteceu, mas de uma maneira mais cadenciada, vamos falar assim. A posse de bola, tal. Nem sempre vai ser assim, tem hora que vai ser um impulso, vou fazer uma jogada e dá certo. Por isso que o futebol outra é hora não. apaixonante. É por isso. Não é previsível. Então a gente tem que aprender também a lidar com você enxergar a performance e não só o resultado. Quando a gente fala do caminho, da caminhada, da jornada, que você fala muito bem sobre isso. Começamos a falar aqui, a jornada é que conta. Então, é importante o resultado, lógico, porque uma empresa não vive sem resultado. Se a empresa não entrega, um time também não vive. Tá, mas você tem que analisar a performance, porque senão você vai punir aquele jogador ou aquele profissional numa empresa que faz tudo certinho, mas não atingiu, ainda não fez o gol. Pô, mas a performance dele vale a pena eu incentivar, porque ele daqui a pouquinho... O próprio Yuri Alberto é um exemplo para nós, né? Passou por um momento difícil. Pelo amor de Deus, esse cara aguentou porrada de todo lado. E ele teve resiliência, cara. Nós já falamos disso em outros episódios. Resiliência foi.
a performance dele de continuar cavocando, melhorando, treinando, trouxe os resultados. E eu vou aqui fazer uma afirmação sob risco de errar, mas com muita probabilidade de acerto, que um dos componentes que ajudou o Yuri Alberto a se recuperar foi ele aprender a administrar a ansiedade. Porque o momento difícil gera ansiedade. Pô, eu quero acertar, eu quero fazer o gol, eu quero matar essa bola. E aí quando você não acerta, você não faz gol, você não mata. No momento em que ele passou a administrar melhor essa ansiedade, tocar, mas a bola chegou melhor, chegou mais... Tudo bem que os parceiros dele melhoraram um pouquinho também. Isso ajuda na jornada. Mas ele teve paciência de mas aguentar ele essa teve que fase ter de um tempestade. pouquinho, muita resiliência de passar desse momento difícil e muita administração da sua ansiedade para poder fazer as coisas começarem a dar certo. E nas entrevistas dele, eu vi entrevistas assim, porque eu fiquei, Eu vi uma emocionante eu dele. virei fã dele. É, Falei, pô, também. esse cara aqui é um cara que a gente tem que louvar, porque ele passou por tempestades. Agora ele relata que ele precisou de ajuda. Claro, Então ele você não fala da conseguia sair do terapeuta quarto. dele, ele frisa da terapeuta dele, É. que ajudou muito ele nesse processo, frisa muito a família dele, que ajudou muito, de estar lá o tempo Eu todo. vi essa entrevista. Então você vê que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa de ajuda. E a gente precisa ter a humildade De reconhecer. de reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda. Porque eu posso achar que eu tenho problema, mas eu também não quero expor para ninguém e não tenho a humildade de falar, pô, mas eu estou precisando de ajuda. Não, essa sua frase ela é brilhante, se aplica na vida toda. Eu uso um exemplo super banal. Eu chego às vezes para a pessoa e falo assim, vai lá tomar uma aspirina. Aí o cara responde assim para mim, Pra mas que por eu vou quê? tomar? Eu não estou com dor Por de que você cabeça. quer que eu tome aspirina? Eu não estou com dor de cabeça. Então, essa coisa da ansiedade, da necessidade da ajuda em geral, começa ali. A pessoa tem que entender e tem que compreender o momento que ela está passando e a ajuda que ela precisa. E aceitar essa ajuda. Porque você oferecer ajuda para quem não quer ajuda, é jogar a conversa fora e dinheiro pela E é janela. capaz de ela brigar com você. E né? ainda, porque eu não pedi tua opinião. Quantas vezes eu não pedi tua opinião? Então, a vida me ensinou, sob o risco de vez em quando de ser omisso, confesso. Mas eu aprendi, não dou mais opinião para quem não me pede. Porque é jogar tempo fora. O cara tem que entender, eu queria ouvir sua opinião. Pô, eu dou, com o maior prazer. Agora, se chegar lá de graça, o cara às vezes está... Eu já vi muita gente assim, os tios mais velhos têm essa tendência. Você não pediu nada, não perguntou nada, você está lá jogando baralho e ele chega na mesa para te dar uma opinião sobre alguma coisa do seu comportamento. Eu não perguntei, tio. Entendeu? Então, a vida da gente é assim, o futebolista é assim, o trabalho é assim. As pessoas, em primeiro lugar, têm que entender as suas limitações. Por que a gente aqui, todos nós, qualquer um de nós, por que a gente decide fazer um curso? Ou um seminário? Porque eu acho que eu vou aprender mais, né? Se eu vou lá para jogar meu tempo fora, eu não vou. Jogar meu dinheiro fora, eu não vou. Mas quando você pensou, pô, vou fazer um curso de inglês. Você entende? Eu preciso aprender inglês, que é para melhorar na minha carreira, que é para ter oportunidades diferentes. O próprio futebol. Vou treinar chute a gol. Quem é que treina chute a gol? Quem acha que precisa melhorar o chute a gol. Se o cara já achar que ele é o bonzão da boca, ele não vai ficar meia hora chutando no gol. Então vocês vejam essa nuance, que serve para ansiedade, para ambição. As pessoas têm que ser, primeiro, tem que vir de dentro dela. A necessidade de melhorar de alguma forma. E aí você vai buscar como melhorar. Se o cara se achar perfeitão, bom da boca, não vai procurar nada e não vai aceitar a ajuda de ninguém. Não sei se eu estou certo. Você é psicólogo, não eu. Não, mas você tem toda a experiência de vida, É e vida, você é preciso naquilo que você está falando. Para a gente encerrar, Wilson, esse tema de hoje, vamos imaginar o seguinte: nós temos aí a necessidade de você ter paciência, resiliência, tolerância, aguentar pancada, ter humildade de poder, num momento de necessidade, de precisar de ajuda, reconhecer em primeiro lugar que você precisa de ajuda, ter a humildade de pedir ajuda para aquelas pessoas que você acha que podem ajudar. Todo esse processo é importante e ele faz parte da performance, para que o resultado às vezes aconteça lá na frente. Nem sempre o resultado vai acontecer no tempo que você quer. A ansiedade muitas vezes quer que a coisa aconteça porque eu acho que eu mereço, é agora. Mas será que você está pronto para isso? Será que você não vai ter que ainda vivenciar um pouco mais de bagagem, adquirir
talvez a vida queira que você adquira a humildade mesmo, por isso você não vai atingir o resultado agora, e isso vai fazer você lá na frente criar mais couraça, mais força, né? Lá na Várzea a gente fala ficar mais cascudo. Cascudo na várzea. Então, para a gente encerrar, é assim, esse tema é um tema bastante ilustrativo do quanto o comportamento nosso é que vai ditar se nós vamos conseguir os resultados ou não. Se eu tiver humildade de aceitar e pedir ajuda, e aquele que gosta de ajudar, um outro ponto importante para a gente fechar, Wilson, e você pode finalizar o nosso fechamento de hoje, é você que gosta de ajudar. Então, por exemplo, eu sei que o teu perfil, o Wilson tem um perfil muito colaborador. O perfil do Wilson é o do salvador, do protetor, aquele que quer salvar, que quer ajudar. Eu quero colaborar de algum jeito a fazer você melhorar, se tornar uma pessoa melhor, a aliviar a sua dor, é o teu perfil. Eu tenho bastante esse perfil também, até pela minha profissão. Então, o que isso nos leva a entender? Que nem sempre a gente vai conseguir fazer, até com as pessoas mais próximas de nós. Claro, claro. Né? Tem hora Se a pessoa não quiser, tanto, não adianta. Não tem jeito. Então, queira ajudar, mas não se intrometa quando a pessoa não te deu espaço. Seja invasivo. Então, esse é o nosso fechamento. Queria que você fechasse esse nosso episódio de hoje, Wilson. Aqui, eu queria fechar apenas dizendo, olha que interessante, gente, para quem teve a paciência de estar aqui conosco até agora, todo esse nosso debate desses últimos, não sei, 20, 30 minutos, sabe como eles começaram? Com 2 gols. Olha que bem sacado. 2 gols. Nós botamos 2 gols na tela e nós estamos aqui há meia hora falando de uma infinidade de temas que se aplicam na nossa vida pessoal, no mundo corporativo e no futebol, partindo de 2 gols do futebol com diferentes naturezas. Então, obrigado por você estar aqui conosco até agora. Espero que tenha sido prazeroso para você como foi para nós e que a gente tenha conseguido passar essa mensagem de que o futebol, a nossa vida pessoal, familiar e o nosso trabalho andam juntos, porque nós somos seres humanos e nós é que vamos fazer tudo isso acontecer. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso, fique conosco, próximos episódios virão tão interessantes ou mais do que esse. Obrigado. Obrigado, audiência. Compartilhe os nossos episódios que com certeza vai poder ajudar muita gente. E, por favor, escrevam para nós lá, façam perguntas, citem temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Forte abraço. Obrigado, abraço.